Paz do Senhor Jesus para a amada igreja nessa tarde de hoje. Eu gostaria de ler juntamente com a amada igreja no livro de Jó, onde Deus concedeu, no meu coração nessa tarde para estar lendo no livro de Jó, no capítulo 19, a partir do verso 14. Vou estar lendo para, que as horas se passam, os minutos se passam rápido. Diz assim: preste bem atenção, que Deus nessa tarde tinha uma palavra para o teu coração. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranhos à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falo contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que amavam se tornaram contra mim. Glória a Deus, Essa palavra, nessa tarde, o Senhor coloca no meu coração para que nós possamos entender, muitas vezes, que não é todas as pessoas que a gente tem de confiar, viu? Que não é todas as pessoas que muitas vezes comem na sua mesa, bate nas suas costas, muitas vezes fala bem de você, mas por trás fala mal de você. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, Deus muitas vezes permite situações nas nossas vidas para a gente entender. É que Deus muitas vezes, no ver que nós muitas vezes não está enxergando a realidade, aí Deus diz assim: vou provar Jó para saber quem é com ele e quem não é com ele, Louvado seja o nome do Senhor Deus. Por quê? Primeiro Deus, aleluia, diz assim para o diabo, Aleluia, para que ele tocasse tudo. Aleluia, quer ver que meu servo Jó é fiel? Louvado seja o nome do Senhor. Diabo, não acredito, tu enchesse ele de bens, por isso que ele é fiel. Então faz o seguinte, Satanás: toca todos os bens dele, mas só não toca na alma dele, porque não vou permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás sai e ele começa a louvar, a permitir coisas pela permissão de Deus, porque se não fosse pela permissão de Deus, o diabo não tocava nada, nem nos bens materiais de Jó. Entenda bem que só coisas acontecem quando Deus prova. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando Deus prova, Deus só permite acontecer algo com você se ele permitir. Mas Deus, muitas vezes o homem procura prova, mas muitas vezes Deus, ele prova. Tem duas consequências: é quando o homem procura a prova, que ele se arrebenta todinho, e só vai ser decidido se ele se arrepender. Mas quando Deus prova, louvado, ele tira da prova. Enquanto o homem procura a prova, Deus permite que ele, louvado seja, se arrependa até chegar ao seu arrependimento, para que ele reconheça, o que errou. Mas quando Deus está provando, louvado Deus, ele prova até o limite onde vocês possam suportar. Porque depois da prova vem a bênção, vem vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos crentes hoje em dia não querem ser provados, Não querem passar pela prova, não querem passar por um momento difícil, que já quer parar, já quer desistir, já quer muitas vezes murmurar, sem motivo nenhum. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu já digo que esse não é crente de verdade, só fachada, porque o crente de verdade sabe o momento, louvado, em que está sendo provado por Deus, porque se ele procurar a prova, ele vai saber que foi ele mesmo, como a vida de Jonas. Jonas procurou se esconder, mas a Bíblia diz que Jonas reconheceu, quando chegou no profundo, lá do peixe, ele reconheceu, aleluia, ele, pediu misericórdia ao Senhor, mas Jó foi provado por Deus. E quando a Bíblia diz que Jó foi provado por Deus, louvado seja o nome do Senhor, é porque Deus permite coisas na situação do homem, para o homem entender que quem prova e quem dá vitória é ele. A Bíblia diz que Jó, foi desprezado pelos parentes, no momento em que Jó estava ali, sem nada. Os parentes, quando Jó tinha tudo, chegava, abraçava Jó, mas quando Jó chegou na decadência, que Deus permitiu, se afastaram de Jó. A própria mulher de Jó disse que até o bafo de Jó eu estava ultrapassando. Mas era uma mulher que dormia do lado de Jó, era uma mulher que abraçava Jó, beijava Jó,
mas na hora da prova falou que Jó estava com um bafo terrível, né? Louvado seja o nome do Senhor Deus. A Bíblia diz, amada igreja, que até os rapazes, né, desprezavam a Jó. Aqueles homens de conselhos, aqueles homens que muitas vezes Jó confiava, né? Chegava para ele, confiava, louvado. A Bíblia diz que nessa hora, louvado, tornaram-se contra Jó. Aí Jó se vê, né, nessa situação sendo provado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Naquela situação, a carne de Jó em carne viva, né? Louvado, cheio de lepra. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o odor de Jó chegava ali a coisas, louvado seja o nome do Senhor, que muita a pessoa sentia de longe. Mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que nessa situação, a Jó viu verdadeiramente, porque só vê quem está sendo provado. Só vê que verdadeiramente, louvado seja o nome, eu está passando. Porque quando Jó estava passando, Jó viu os desprezos. Jó viu, louvado, aquelas pessoas que viram as costas. Jó viu, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que ele pensava que era fiel com ele e não foi fiel, louvado seja o nome do Senhor. Então, situações que Deus permite para você abrir os olhos espirituais. Eu não estou falando nos olhos carnais, porque pelos olhos carnais tu só vai ver a aparência, mas pelos olhos espirituais, Deus vai colocar, louvado, a sua vida, o que está por dentro e por fora, o que está escondido e o que está em oculto, porque Deus não deixa os seus servos enganados. O Senhor diz que tira, louvado seja o nome do Senhor, a capa. Deus tira, louvado seja o nome do Senhor, o que está escondido, para que você venha reconhecer quem é que não é, aleluia, verdadeiramente quem é com você. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, o que Deus fez? O Senhor permitiu que Jó fosse provado, aleluia. O diabo tirasse tudo de Jó, porque Jó não era um homem materialista. Quantos que serve a Deus e é materialista, que só quer, muitas vezes está desempregado. Deus abre porta, e quando Deus abre porta, não vai buscar a presença de Deus. Quantas vezes a pessoa, louvado seja o nome, só quer ir pelo interesse das bênçãos materiais, quer que Deus fale com ele à força. Eu quero dizer nessa tarde, se humilhe. Louvado seja o nome do Senhor. Seja sincero e fiel com Deus, viu? O segredo da tua vitória é permanecer diante da presença do Senhor, permanecer na fiação e na confiança do teu Senhor, porque a Bíblia diz, olhai para mim. Quando o Senhor diz, olhar para mim, é para que você olhe para o Senhor. Se você olhar para as tuas dificuldades, olhar para as pessoas, você não vai além. Porque muitas pessoas deixaram a presença do Senhor porque não suportaram, olharam para as coisas que muitas vezes, uma palavra, porque hoje ninguém pode falar nada mais. Hoje ninguém pode falar mais nada para crente, porque louvado seja o nome do Senhor, porque já é uma afronta para ele. É crente, louvado seja, como um baiacu, né? Que muitas vezes toca e se incha. Tem muitos assim, né? Hoje em dia. Não pode falar mais nada, louvado seja o nome do Senhor, que já, né? Se já fica com raiva, já vira as costas. É preciso se cozinhar. É preciso nascer de novo esse tipo de crente que muitas vezes não reconhece a verdade. Porque a Bíblia diz, reconhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome. O que o Senhor faz? O Senhor prova Jó, coloca Jó no redemoinho e diz assim, Jó, a partir de agora vou mudar a tua trajetória. E sobre aquele redemoinho, a Bíblia diz que o vento, ele sopra ao favor de Jó, porque Jó estava sendo, aleluia, estava sendo ali desprezado. Jó estava ali sendo julgado, dizendo muitos ali estavam dizendo que Jó estava em pecado, mas era Deus que estava provando Jó. E naquele redemoinho que Deus a favor de Jó, a Bíblia diz que a pele de Jó saiu igual a criança. Aí a Bíblia ainda diz, olha Jó, vou fazer mais para você. Agora tu vai, pega, ora para aqueles teus amigos que muitas vezes falou de você e vai orar por ele. Quem sabe, aleluia, glória a Deus. Quem sabe, né, alguma coisa eu posso fazer por ti, Jó, porque eu já estou te provando e eu quero mostrar para você, louvado, que muitas vezes a gente não pode desprezar aquela pessoa que fala mal da gente, aleluia, porque eu sei como tratar, é o Senhor que vai tratar. Aí Jó pega, obedece a voz de Deus e vou orar pelos aqueles amigos, louvado seja o nome do Senhor, que muitas vezes disseram que eu estava em pecado. E Jó, louvado Deus, dá oportunidade e Jó ora por ele. Aí o Senhor diz, já que tu orasse e obedecesse a minha voz,
Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu vou fazer, Jó? Louvado seja o nome, eu vou, aleluia, mudar o teu cativeiro, eu vou mudar a tua situação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus, aleluia, Deus que muda a situação. E a Bíblia diz, olha só, aleluia, que Jó falou, escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me, como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, quer dizer, aleluia, Jó agora vê verdadeiramente como Deus é grande, maior do que ele pensava, né? Ainda o pensar de Jó era pouco para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus faz além do que nós imaginamos. Então, nessa tarde de hoje, o Senhor diz, olha, aleluia, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Eu quero vos dizer, nessa tarde, tem viravolta de Deus sobre a tua vida, tem viravolta do Senhor sobre o teu ser, aleluia, e Deus está permitindo tudo isso para você saber quem é com você e quem não é com você. Então tão somente receba esta palavra, porque esta palavra vem do alto céus, e a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deus tem uma palavra ao teu coração nessa tarde, então tão somente confia no teu Deus, porque Deus é vitória, em nome de Jesus.